Continuando as demonstrações, né, das configurações do sistema Pegasus, parâmetros gerais, neste vídeo vamos explicar como funciona a aba receber / caixa, contas a receber e controle de caixa. Temos aqui um primeiro campo onde diz dia base para vencimento de parcelas. Esse dia base para vencimento de parcelas, ele não é muito utilizado nos clientes que existem atualmente no Pegasus. Basicamente, os vencimentos das parcelas do crediário, ou melhor dizendo, do contas a receber, são aquelas cuja venda ocorreu e 30 dias depois, por exemplo. Vamos imaginar que uma venda foi feita no dia 15 de agosto, o vencimento dela vai ser 15 de setembro, e assim por diante. Mas, se por acaso alguma empresa, alguma loja quiser utilizar esse dia base, vamos por assim, colocar dia 10 aqui. Então, todo vencimento cujas vendas ocorreram num determinado período, vamos supor, de 1º de agosto a 31 de agosto, quero que vença todo dia 10 de setembro. Um exemplo. Dias de carência após vencimento das parcelas. O que significa isso? O sistema, o Pegasus, ele dá um prazo conforme definição aqui neste parâmetro, de quantos dias que a loja, a empresa, vai dar de carência após um título, após um documento estar vencido. Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho um documento que venceu no dia 25 de agosto, então seria 26, 27, 28, 29, 30. Até o dia 30, essa parcela não será cobrada juros e multas, conforme apontado aqui no percentual de acréscimo e no percentual de multa, definido também pelo usuário. Vamos explicar então esses dias de carência aqui. Vamos aqui em contas a receber, documentos. Vamos pegar um documento aqui que está para vencer, esse aqui, documento 166, está para parcela 2, está para vencer no dia 24 de outubro. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um vencimento dele como sendo 25 de agosto. Tudo bem que a data é a mesma da data de emissão, mas só para exemplificar. Então temos aqui um documento que venceu dia 25 de agosto. Vamos aqui em contas a receber, vamos dar baixa desse documento do cliente 4. Temos aqui um título que venceu em 25 de agosto, portanto, ele já calculou aqui uma multa e juros de R$ 10,31. Aproveitando essa demonstração aqui na verdade seria 31 centavos apenas de multa e juros, mas tem mais um valor fixo que é definido também pelo usuário, que seria este valor aqui, que seria o valor da multa de R$ 10. Esse valor é fixo e ele é atribuído a todo título que estiver vencendo, que estiver com título, quer dizer, com data vencida, aliás. Então vamos lá. Voltando lá aquele título, verificamos que ele está aqui com uma multa e juros de R$ 10,31. Eu vou alterar agora o vencimento dele para 26 de agosto. Então voltamos aqui no contas a receber, documentos. Vamos colocar aqui agora 26 de agosto.
Vamos salvar. E aí, vamos voltar na baixa de documentos. Colocamos o cliente 4 e percebe-se que ele só tem o valor de R$10, independente do vencimento. Mas esse exemplo não ficou muito legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e retirar esse valor de multa aqui. Vamos deixar 0 aqui. Lembro que toda vez que se faz uma alteração nesses parâmetros, há necessidade de sair do sistema e fazer login novamente. Também ressalto que é importantíssimo o acompanhamento de um consultor no momento de efetivar essas alterações, porque elas alteram o modus operandi do sistema e nas suas funcionalidades relacionadas a esses parâmetros, logicamente. Se eu estou mostrando aqui que esses parâmetros são do contas a receber e do caixa, logicamente, qualquer alteração nessa parametrização aqui, ela influenciará nas rotinas do contas a receber e do caixa. Então, voltando lá ao contas a receber, baixa de documentos, o cliente 4, verificamos que esse título venceu em 26 de agosto, mas ainda ele se encontra no prazo de carência, que são 5 dias. Se eu voltar lá para 25 de agosto, vão aparecer aqui multas de 0,31 centavos para esse documento. Podemos até repetir e fazer novamente. Vamos aqui, colocamos dia 25. Vamos baixar esse documento, colocar cliente 4 aqui e verificamos que ele calculou já os 5 dias. Então o prazo de carência ele é válido até o dia limite, que não cobrará juros. Caso contrário, o devedor não quite esse documento até o prazo de 5 dias úteis, a multa e juros são calculados desde o dia do vencimento. Não é a partir da data que termina os dias de carência. É retroativo ao dia do vencimento. Voltando aqui nos parâmetros gerais, novamente, vamos dar prosseguimento ao próximo campo, explicação do próximo campo. Temos aqui o percentual de acréscimo e o percentual de multa. O percentual de acréscimo seriam os juros e o percentual de multa seria os 5% aqui. Temos aqui uma situação que é inclusão e alteração de lançamentos no caixa, e com relação à solicitação de senha. Eu posso fazer qualquer tipo de alteração, inclusão nos lançamentos do caixa e não ser solicitado senha, se deixar aqui como não solicitar senha. Vamos então fazer um teste com essa situação. Saio aqui do sistema, volto a fazer login para ele absorver aquela alteração que eu fiz lá, porque esses dados são salvos no momento em que se faz login novamente no sistema. Vou consultar aqui um lançamento no caixa. Então eu tenho aqui, 31 de agosto. Esse lançamento, ele foi gerado por um outro processo, que é o do contas a receber, de R$10. Então, o valor e os outros campos não são alteráveis, né? Por quê? Porque não posso alterar um documento no caixa de um valor recebido
de um pagamento de um cliente, de um recebimento do contas a receber. A mesma coisa, eu não posso fazer alteração, por exemplo, para esses lançamentos de caixa de venda. Por quê? Porque eu vou estar deixando diferente os valores do caixa com relação às vendas. Então esses valores eles não podem ser alterados. Mas tem aqui um pagamento de água mineral aqui 20 litros. Vamos fazer o seguinte, vamos alterar o valor aqui para R$12. E vamos gravar. Percebe-se que ele não pediu autorização de senha. Vamos mudar aqui para manual. Mesma coisa. Enfim. Vou tirar aqui os 20 litros. Água mineral, vou pôr de 10 litros. Um exemplo. Também ele deixa sem pedir autorização. Então, todos os campos alteráveis aqui, e somente para aqueles cujo lançamento foi manual, ele pode alterar inclusive valor. Os outros lançamentos que são de origens de outros processos, são originados de outros processos, o máximo que eu posso alterar aqui seria o histórico e o responsável aqui, de repente colocou usuário 5 aqui, mas seria usuário 1, por exemplo, tá? Então, esse caso aqui. Vamos voltar aqui em configurações do sistema, parâmetros gerais. Vamos voltar lá no receber e no caixa e vamos para a próxima situação desse campo. Solicitar para todas as alterações. O que? Solicitar a senha para todas as alterações. Enfim, tudo que eu fizer de alteração no lançamento do caixa, ele vai pedir senha. Saímos do sistema, entramos novamente. E entramos aqui em lançamentos do caixa. Vamos colocar aqui dia 30 de agosto para trazer mais lançamentos. E agora vamos alterar aqui para 20 litros o galão. Percebe-se que ele pede senha de alteração. Toda e qualquer alteração no lançamento do caixa agora ele passa a exigir senha. Vamos voltar para o usuário 1 aqui. Mesma coisa. Posso até colocar aqui uma observação e digitar aqui o usuário que vai autorizar esta alteração. Então, para esses lançamentos aqui, como eu disse, altera-se só histórico e responsável, mas se for o caso, vamos tirar o João aqui, por exemplo. Venda cliente pagador. Vai pedir autorização. Então, quando se tem aquela informação de que se deve pedir autorização para toda e qualquer alteração no lançamento, uma senha será exigida. Voltando aqui, vamos mudar aqui para solicitar somente ao alterar valor. Solicitar a senha somente ao alterar valor. Vamos fazer o mesmo procedimento. Saímos aqui. Entramos novamente no sistema. Entramos no caixa, lançamentos. Vamos colocar aqui. Aqui tem um porém. Foi até bom eu entrar com o usuário 1, porque nesse caso, olha só, existe uma opção aqui, já aproveitando e explicando, existe uma configuração que seria uma das próximas a serem explicadas, mas vamos aproveitar. Ó,
permissão para visualizar caixa de outro usuário. O que significa? Que ele só aceita com 5. Se eu entrei com o usuário 1 e aqueles lançamentos estão anotados para o usuário 5, eu não tenho autorização, baseado naquele parâmetro, eu não tenho acesso às informações do lançamento. Então, vamos só para mostrar novamente, então, ó, lançamentos, eu tenho aqui, ó, usuário 1 e os lançamentos são do usuário 5. Eu não vou conseguir, nem colocando aqui a data de 30 de agosto, ele não vai trazer aqueles lançamentos lá. Agora, se eu entrar aqui com o usuário 5, que é o usuário que tem perfil 5, ele vai mostrar os lançamentos. Olha lá, vou colocar aqui dia 30 de agosto de 2021 e vamos fazer aquela alteração. Então, aproveitando, eu já mostrei aí uma situação de não conseguir olhar os lançamentos de outro usuário, e essa agora que seria alteração de valor somente. Nesse caso, como eu disse aqui, nem o campo de valor está habilitado para alteração, portanto nem adianta explicar para esses lançamentos, mas para esse aqui eu tenho condições. Então vamos imaginar o seguinte: vamos incluir um lançamento aqui no dia 31 de agosto, porque esse aqui ele já está inibido, por ser de data anterior. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui do dia 31, que também não é, mas vamos incluir um lançamento novo então aqui, que seria o que? Um pagamento do mototáxi, por exemplo, R$20. Despesas diversas, em dinheiro, e aqui despesas diversas, ok. E nós vamos fazer o que? Gravar esse lançamento. Se eu vier aqui agora e tentar alterar aqui mototáxi Pedro, ele vai deixar. Mas se eu vier alterar o valor aqui, R$25, por exemplo, ele vai pedir autorização. Por quê? Porque lá está marcado para deixar autorização, deixar alterar somente o valor do lançamento. Pedir autorização, eu falei errado. Pedir autorização quando se vai alterar valor. As outras informações ele não pede autorização. Vamos mudar aqui para outro tipo de despesa. Por exemplo, vale transporte. Ele não pede autorização. Aqui, se eu for alterar aqui o histórico, não vai pedir autorização. Somente para quando alterar valor nessa situação. Voltando aqui à pasta de configurações, para dar continuidade aqui na demonstração, temos a última opção agora, que é solicitar senha para todas as inclusões e alterações. Vamos gravar aqui, ou seja, tudo que for feito no lançamento do caixa vai exigir senha, usuário e senha. Entramos aqui com o usuário 5. Repetindo, eu não posso entrar com o usuário 1 porque ele não vai deixar enxergar os lançamentos do usuário 5. Então já estamos aqui matando dois coelhos com uma paulada só. Vamos entrar aqui em caixa, lançamentos, e vamos alterar aquele lançamento que eu fiz agora há pouco. Ó, eu vou alterar aqui o táxi, não é o Pedro, é o João. Se eu for gravar, ele vai pedir autorização. Usuário 5. Se eu for alterar aqui a receita ou despesas diversas, e eu for gravar, vai pedir autorização. E assim por diante, todos os campos, a partir do momento em que se colocou aquela opção lá no parâmetro, toda e qualquer alteração nesses lançamentos são exigidos autorização e senha.
Continuando, voltando aqui aos parâmetros gerais. Vou voltar aqui para não solicitar senha, só para ficar da forma que estava antes. Agora aqui, ó, permissão para conceder desconto na baixa de parcelas. Nós vamos deixar com 5 aqui administrador, para somente ele poder dar desconto na baixa de parcelas. Eu vou fechar aqui o sistema, vou sair e vou entrar com o usuário 1 a princípio. Lá está como nível 5. O usuário 1, ele tem nível 1, portanto não deve deixar dar desconto para aquele título, para aquele documento que nós vamos mostrar. Entrando aqui em contas a receber, baixa de documentos, o usuário 6, eu sei que ele tem um título com juros e multa, e nós vamos tentar tirar essa multa de juros dando um desconto para ficar somente o líquido de R$ 401,50. Clicamos aqui em baixar e vamos em baixa 2, nesse botão F4 aqui. Percebe-se que o campo desconto está inibido, ele não dá essa condição quando o usuário é 1 e lá naquele parâmetro estiver marcado que quem pode fazer essa liberação de desconto é somente os usuários com nível 5. Saímos daqui e vamos entrar agora com o usuário 5. Entramos aqui no contas a receber, baixa de documentos, cliente 6, e a gente vai vir aqui, selecionar aqui e vamos entrar aqui no baixa 2. Percebe-se que o campo desconto ele está habilitado para informar aqui o 34 e 39, por exemplo. E aqui escolhe a forma de pagamento que está sendo feita essa baixa, pode ser dinheiro, pode ser cartão de débito, enfim. E o valor aqui R$ 401,50. Vamos fechar. Está dando... Aí aparece uma mensagem: está sendo dado desconto nesse documento, deve ser informado o motivo. O motivo aqui, vamos pôr assim, ó, gerente autorizou retirada dos juros e multas. Esse gerente, ele reconhece que o cliente é um cliente bom e ele vai retirar os juros e as multas. Feito isso, o título é baixado. Continuando aqui nos outros campos, verificamos que existe aqui permissão para visualizar caixa de outro usuário. Como eu já havia explicado naqueles lançamentos, quando entramos em caixa lançamentos, quando a gente estiver num usuário cujo perfil dele é um vendedor, e aqui está 5, ele não vai enxergar os lançamentos de outro caixa. Permissão para visualizar caixa de dias anteriores. É o mesmo caso. Eu estou aqui com o usuário 5, eu vou mudar para o usuário 1. Lá está, acima do supervisor, consegue enxergar os lançamentos do caixa de dias anteriores. Um usuário nível 1, ele não vai conseguir. Entrarmos aqui em lançamentos e colocar aqui dia 30 de agosto, por exemplo, que são dias anteriores à data de hoje, ele não vai mostrar. Percebe-se que ele não mostra. Só para ter uma ideia, eu vou voltar aqui ao usuário 5 e nós vamos pesquisar os lançamentos do dia 30 de agosto. Percebe-se que ele já até aparece aqui o lançamento do dia 31, mas vamos colocar do dia de dias anteriores. Ele também traz. Então, se aquele parâmetro aqui estiver marcado que lançamentos de dias anteriores só podem ser vistos por nível 5, então
mostramos aí como funciona. Permissão para alterar juros na baixa de parcelas. Aqui está nível gerente. Vamos entrar com o usuário 1 de novo, que é o perfil 1. Entramos aqui em contas a receber, baixa de documentos. Vamos pegar aquele 4 e vamos marcar aqui e vamos tentar zerar multas e juros. Ele percebe-se que ele não libera aqui a opção. Zerar multa fica inibido, ele não consegue, ele não faz nada aqui. Ao passo que, se eu entrar com o usuário 5, nível 5, e lá no parâmetro está como 2 gerente, tudo que for acima desse ele vai conseguir. Contas a receber, baixa de documentos, cliente 4, clicamos aqui, ele vai zerar multa e juro aqui, ó. O campo é liberado para zerar essa multa e juros desse título aqui. Voltando à aba, explicaremos agora. Permissão para alterar data de pagamento na baixa de parcelas. Aqui está nível 5, administrador. Perfeito. Vamos entrar com o usuário 1. Vamos entrar em contas a receber, baixa de documentos. Cliente 4. Clico aqui em baixar. E olhe, eu não consigo entrar aqui na data de pagamento e mudar essa data. Ele vai só aceitar a data de hoje. Se eu entrar com o usuário 5, e vier aqui em contas a receber, baixa de documentos, colocar o cliente 4, clicar nessa opção aqui e clicar aqui, ó, eu posso colocar que essa baixa, por exemplo, foi feita em 26 de agosto e a forma de pagamento em dinheiro, e baixar esse título. Recebeu, ok, ele vai efetuar a baixa. Voltando à pasta, o próximo item, fazer pergunta de baixa total / parcial do documentos a receber. Aqui é o seguinte, vamos imaginar que a gente entra aqui no contas a receber e vamos fazer uma baixa de documentos do cliente 4. Vamos clicar aqui, a data de pagamento 31 de agosto. E eu informe aqui uma forma de pagamento. Se eu clicar em baixar, ele vai aparecer aqui o valor recebido. Se eu der ok, ele vai baixar. Existe uma situação que eu preciso voltar aqui para ver, que na verdade o que eu tentei demonstrar utilizando dessa opção é porque aqui se eu colocar um valor menor, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui no contas a receber, documentos, vamos pegar esse documento 4 aqui e vamos colocar como se fosse um vencimento dia 24 de agosto, para ele gerar juros, e vamos gravar. Eu vou entrar aqui em baixa de documentos, cliente 4, ele vai gerar um juro aqui, baixar. Se eu colocar aqui 31 de agosto de 2021 e colocar 31 de agosto de 2021,
Mas eu não quero colocar aqui somente os 6. Eu não vou colocar os 6,31. Eu vou colocar a baixa 2. Colocar aqui R$6. E vou dar um OK. Ele baixa assim. Ei, caramba. Voltando aqui na aba de supervisor, configurações do sistema, parâmetros gerais, temos agora a demonstração da flagzinha fazer pergunta de baixa total / parcial do documento a receber. Quando que isso acontece? Entramos aqui em contas a receber, baixa de documentos, colocamos aqui o cliente 4. Não vamos marcar aqui baixar, apenas posicionar o cursor no título que a gente deseja. Nesse exemplo aqui, como esse título vence em 24 de novembro e por algum motivo o cliente quis pagá-lo antecipadamente, o gerente da loja falou: eu vou dar um desconto de R$1 para o cliente e vou baixar aqui. Então vamos colocar lá 31 de agosto de 2021 e um valor de R$6, de R$9. E aí nós vamos baixar. Forma de pagamento deve ser informada. Desculpa, R$5. Aí ele vai perguntar: baixa total do documento? Sim. Aí ele já abre o campo de desconto, informamos aqui o dinheiro, a forma de pagamento e baixamos o título. Como foi dado um desconto, ele pede aí uma autorização. E a baixa é efetuada com sucesso. Voltando, vamos dar sequência ao próximo campo. Obrigar lançamento de receitas e despesas. Vamos lá. Aqui está pedindo para não obrigar. Isso aqui seria lançamento de receitas e despesas no lançamento do caixa. Saímos daqui. Fazemos login novamente do sistema. Um caixa, lançamentos, vamos incluir um lançamento novo. Desculpa, vamos incluir um lançamento novo aqui. E seria o que? Um recebimento. Recebimento avulso, por exemplo, valor R$10, forma de pagamento em dinheiro. E não vamos informar receita e despesas. Percebe-se que o sistema aceita esse lançamento sem a necessidade de colocar aqui se é uma receita ou uma despesa. Essa receita e despesa, ele vem aqui dessa tabela, onde o usuário decide se ele quer controlar depois através de relatórios os tipos de receitas e despesas que ele quer controle. Então aqui o acréscimo de cliente é uma receita, alimentação é uma despesa, despesas diversas, como o próprio nome diz, é uma despesa e assim por diante. Se a gente for agora lá nas configurações e mudar aquele parâmetro, vamos aqui em receber caixa e vamos passar a obrigar recebimentos e pagamentos. Obrigatório o lançamento de receita e despesas para ambos os lançamentos, de entrada e saída de dinheiro.
Saímos do sistema, entramos novamente, se a gente for naquele lançamento que acabamos de efetuar, esse lançamento aqui, recebimento avulso, e alterarmos alguma coisa aqui, recebimento avulso cliente, um exemplo, e a gente tentar gravar, ele vai solicitar que se informe a receita ou despesa. Temos aqui então, colocamos pedágio, um exemplo, e gravamos. Se voltarmos nas configurações do sistema e alterarmos aquela configuração para obrigar lançamento de receita e despesa somente quando for pagamentos, vamos ver como é que funciona essa situação. Se a gente for aqui em caixa, lançamentos, no caso aqui é recebimento, vamos incluir um pagamento, não, vamos incluir um recebimento de novo, recebimento, valor R$15, forma de pagamento em dinheiro, e não vamos colocar a receita ou despesas, ele deve aceitar, aceitou. Só que agora aqui a gente vai incluir um outro como pagamento de R$15, forma de pagamento dinheiro, e não vamos colocar receita e despesas, ele vai chiar, ele vai pedir para informar. Como é um pagamento, nós vamos colocar aqui vale transporte, e aí ele aceita. Então aí voltamos aqui nas configurações novamente, clicamos aqui em receber caixa e vamos colocar que só aceita recebimentos, só vai obrigar lançamento de receitas ou despesas quando for recebimentos, ao contrário do que nós mostramos anteriormente. Saímos aqui do sistema, entramos novamente, e vamos fazer um lançamento de um recebimento, ou melhor, vamos alterar um lançamento de recebimento esse caso aqui que não tem receita e despesas, vamos colocar aqui recebimento avulso e vamos tentar gravar. Vai exigir a receita ou despesa. E assim a gente atende aqui todas as mudanças desse campo para o lançamento de caixa. Continuando aqui nos próximos, vamos alterar aqui para não obrigar, para ficar do jeito que estava antes. Abrir tela para cálculo do troco na baixa do contas a receber. A gente já verificou isso, mas vamos mostrar novamente. Toda vez que se efetua uma baixa, contas a receber, baixa de documentos, cliente 4, vou vir aqui e colocar baixar a data de hoje, em dinheiro,
e eu der baixar, ele vai aparecer parcelas 10,52, a pessoa me deu R$15, o troco de R$4,48 que eu tenho que voltar para ela. Se eu voltar aqui e desmarcar aquela opção, receber caixa, e desmarcar essa opção de cálculo do troco, sair do sistema, entrar novamente, efetuar uma baixa aqui do cliente 4, esse aqui de 6,31, colocar 31 de agosto em dinheiro e dar um OK, e dar um baixar, ele não vai aparecer aquela tela mostrando o troco que deveria ser devolvido para o cliente. Não aparece a pergunta a tela para informar troco. Voltando aos parâmetros gerais, vamos aqui em receber caixa, colocar aqui como estava antes. Impressão do caixa na matricial completa. Essa informação ela precisaria de uma impressora matricial aqui para imprimir os lançamentos que foram feitos, ou relatório, alguma coisa assim. Não é uma situação que seja demonstrada, que precisa ser demonstrada. Enfim, é apenas, se a gente marcar aqui, esse caixa ele vai ser impresso num relatório em impressora matricial. Listar forma de pagamento no recibo de baixa do crédito. É a mesma situação. Se marcar aqui, vai aparecer a forma de pagamento que foi feito quando foi feita uma baixa do crediário. O cliente tem uma conta, né, um crediário na loja, e toda vez que ele for pagar uma conta na loja, a forma de pagamento que foi efetuada essa baixa vai aparecer no recibo. Abrir tela para seleção do tipo de documento na venda. Abrir tela para seleção do tipo de documento na venda. Aqui é o seguinte, vamos lá. Vamos entrar aqui, saída, pedido de vendas. Antes de mostrar a tela de vendas, vamos voltar aqui e mostrar o que significa esse tipo de documento. Aqui temos boleto, cartão, cheque, duplicata, promissória. São tipos de documentos que são criados também para posterior controle do usuário. Vamos entrar aqui em pedido de vendas. Vamos colocar aqui um cliente 4, cliente 5, por exemplo. Vamos vender aqui um item no valor de R$30. A forma de pagamento aqui seria crediário, no valor de R$30. Vai pagar esse valor em 2 vezes. Calcular. OK. Aqui crediário. Voltando na pasta supervisor, configurações do sistema, parâmetros gerais,
temos aqui uma flag, um parâmetro, onde está descrito assim: abrir tela para seleção do tipo de documento na venda. O que significa isso? Todo documento do contas a receber está associado a um tipo de documento. Esse tipo de documento é obtido aqui nas tabelas, cadastro, tabelas, tipo de documento. A critério do usuário, ele cria esses tipos de documentos conforme a ocorrência mais comum entre os recebimentos, enfim, aquelas informações que lhe ajudarão em relatórios futuros com relação aos tipos de documentos recebidos no contas a receber. Então vamos entrar aqui em movimento, saída, pedido de vendas. Vamos escolher aqui um cliente qualquer. Vamos vender um item 3, por exemplo, custa R$5. Vamos colocar que são 10 produtos. Tudo bem, não tem estoque, mas o sistema está desatualizado. E vamos fazer aqui no crediário em 2 vezes. Vamos dar OK, confirmação, e pergunta se quer imprimir o comprovante de venda ou não. Agora vamos efetuar essa mesma venda com a abertura da tabela de tipos de documentos no final da venda. Vamos clicar aqui em abrir tela, vamos dar OK, saímos do sistema, entramos novamente, movimento, saída, pedido de vendas. Colocamos aqui um cliente que aceite quantos a receber. Vamos vender um item qualquer, R$40. Vamos escolher aqui a forma de pagamento crediário e em 2 parcelas. Damos OK, a confirmação, setembro e outubro, e aqui a escolha do tipo de documento a ser gerado no contas a receber. Há uma pergunta aqui se quer imprimir o comprovante de venda, não há necessidade. A diferença então, nesse caso, é que quando aquele parâmetro estiver marcado, o sistema irá solicitar o tipo de documento do contas a receber. Continuando, permissão para estornar baixas de dias anteriores. Aqui nós temos uma situação gerente. Eu vou mudar aqui para 5, para administrador, para ficar bem enfatizado os nossos usuários que estamos aqui efetuando os testes, usuário nível 1 e usuário nível 5. Entramos primeiramente com o usuário cujo nível não permite baixas, estorno de baixas de dias anteriores, e vamos mostrar a rotina. Primeiramente, vamos entrar aqui em contas a receber, baixa de documentos, estorno de baixa. Vamos pegar o cliente 4, por exemplo, e nós temos aqui, esse aqui no caso não vai dar. Vamos pegar um outro cliente aqui, 5, por exemplo.
Acho que o 6, se não me engano, deve ter alguma coisa. Também não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquela baixa, só que tem que ser com o usuário 5. Vamos baixar um título aqui. Vamos pegar o cliente 4, esse aqui, e vamos baixar com data 25 de agosto. Em dinheiro, ok, vamos baixar, beleza, 25, ok. Bom, voltamos ao usuário 1, que não deve ter permissão para efetuar estornos de baixas de dias anteriores. Entramos aqui em contas a receber, estorno de baixa, cliente 4. Desculpa. Eu tenho que entrar aqui com o usuário 5. E percebe-se que aqui, quando eu entro com o usuário 5, eu tenho já condições de colocar aqui o pagamento dia 25 de agosto. Aí sim, eu tenho condições aqui de estornar esse documento. Percebe-se que quando eu entro com o usuário 1, se aquela marcação lá no parâmetro estiver marcado nível 5, usuário 1, a partir do momento que eu vier aqui no contas a receber estorno de baixa, ele só aceita os pagamentos com a data de hoje. Inclusive, vocês podem verificar que a data aqui fica inibida, não tem como alterar. Então, é essa a restrição nesse caso. Voltando aqui às configurações do sistema, parâmetros gerais, receber caixa. Temos aqui somar, sobra ou falta e desconsiderar outras despesas na conferência do caixa. Aqui é um critério de fechamento, de sangria do caixa, tipo assim, as sobras e as faltas não serão consideradas no fechamento. Então, somente o principal, os valores principais serão conferidos na sangria, no fechamento. Verificar dos documentos a receber na baixa do pagar. Aqui é o seguinte, eu não sei se nós vamos ter situação dessa aqui no nosso teste, mas funciona basicamente da seguinte forma. Nós temos um cliente que também é nosso fornecedor, e quando vai ser feito a baixa do contas a pagar desse fornecedor, que também é um cliente, os documentos aparecem do que tem para receber. Então, o que nós vamos pagar para esse fornecedor? Somente a diferença entre o que nós temos, o compromisso que nós temos com o fornecedor e as receitas que vamos ter com eles, porque eles também compraram produtos da nossa empresa. Opção todas as empresas marcadas por default no PEG 014. O que significa isso aqui? A hora que eu entro aqui no PEG 014, que é o baixa de documentos, a flag todas as empresas já aparece aqui, já marcada, porque nesse caso, se eu tivesse, por exemplo, documentos que pertencem a mais de uma empresa e são controladas por esse usuário, já apareceriam aqui. Desmarcando essa configuração, vamos entrar aqui, vamos desmarcar, opção aqui para não ficar marcado já de início
todas as empresas. Vamos ver o que acontece. Entramos aqui no sistema. Vamos entrar em contas a receber, baixa de documentos, e aqui não aparece não fica marcado todas as empresas. O que significa isso? Se eu colocar aqui o cliente 4, só vão aparecer as empresas que estiver logado no momento, no caso a empresa 1. Se eu tivesse um título, vamos aqui mudar a empresa para 2. E vamos criar um documento no contas a receber. Cliente 4. Documento 1, 2, 3, 4, 5. Parcela 1. Vencimento 30 de setembro de 2021. Valor R$100. Tipo documento boleto. Aqui nós vamos gravar. E no momento que a gente entrar aqui na empresa 1 e for em contas a receber, baixa de documentos, eu não lembro qual foi. Vamos ver, vamos voltar aqui e ver os documentos. Qual cliente eu não lembro. Cliente foi o 4, perfeito. Então vamos lá, voltamos na empresa 1. Vamos aqui em contas a receber, baixa de documentos, cliente 4. Eu vou clicar todas as empresas. Ele já aparece aqui a empresa 2, aquele documento que nós acabamos de incluir lá. Então, se a gente não marcar aqui, ele aparece os documentos somente da empresa 1, a empresa que está logado. Se eu clicar em todas as empresas, logicamente, se eu também vier aqui, configurações do sistema, parâmetros gerais, e informar lá que ele quer ver todas as empresas já marcadas logo que entra no programa, é só marcar aqui e dar OK, que o sistema vai trazer de forma automática aqueles documentos de todas as empresas que estão sob a responsabilidade daquele usuário. De repente tem um usuário que só pode enxergar lançamentos da empresa 1, outros somente da empresa 2, e tem um lá que é um gerente, por exemplo, um supervisor, ele tem condições de enxergar todos os documentos de todas as empresas. Então vamos lá, documento 4, já aparece automaticamente aqui os lançamentos, os documentos tanto da empresa 2 quanto da empresa 1. Voltando aqui na aba receber caixa novamente, e continuamos a demonstração das próximas configurações. Caixa cego. O que significa caixa cego? Já está marcado, então nós podemos demonstrar já utilizando-se dessa configuração. Entramos aqui no caixa, fechamento de caixa, e vamos colocar aqui dia 31 de agosto. Percebe-se que não aparecem os valores recebidos e nem pagos de todas as formas de pagamento que foram efetuadas no dia 31 de agosto. Por que isso? Porque existem situações em que as sangrias em determinadas empresas, determinadas lojas, as sangrias são feitas de acordo com o que o operador tem em mãos no momento que ele vai fechar o caixa. Então imaginem o seguinte, ele tem lá cheques pré-datados, eles têm dinheiro vivo no caixa, eles têm os comprovantes das vendas por crediário, tem os comprovantes dos cartões de débitos e créditos em mãos, e ele vai somar tudo isso e vai informar aqui na sangria. Ou seja, não vai saber o que o sistema tem para ser comparado. Isso será feito depois através de um outro gerente, de uma outra pessoa responsável, e vai verificar
com base no sistema, se aquilo que foi sangrado, aquilo que foi checado, conferido no final do dia, bate com os valores que o sistema está controlando. Para mostrar o contrário, vamos entrar aqui em supervisor, configurações do sistema, e vamos retirar aquela configuração e deixar o caixa sem essa marcação, deixar um caixa visível. Voltamos aqui no sistema novamente. Entramos com o usuário. E vamos no caixa, fechamento de caixa. Percebe-se que os valores aparecem e, com base nesses valores, o operador do caixa vai somar o que ele tem de comprovante de crediário, vai somar o que ele tem de comprovante de devolução, vai somar o que ele tem de dinheiro e vai fazer as sangrias. Aqui, essas sangrias são feitas da mesma forma que são feitas no caixa cego. A única diferença é que os valores do sistema não aparecem e serão conferidos posteriormente por outro responsável. Voltando aqui na aba novamente. Exibir itens da venda na tela de manutenção do caixa PEG 009. Vamos marcar aqui esse parâmetro e mostrar como que fica essa situação. O PEG 009 é manutenção do movimento de caixa. E aí, nós temos aqui, num grid à direita, toda vez que eu clicar em venda, ele vai mostrar os itens que foram vendidos nessa operação. Reparem que quando é recebimento, estorno, esses lançamentos não aparecem, somente em venda. Isso aqui é uma ferramenta muito importante, pois com base na manutenção do movimento de caixa, o operador pode conferir caso tenha alguma dúvida com relação aos itens que foram vendidos nasquelas respectivas vendas. Se a gente voltar aqui e desmarcar, a situação volta na posição anterior, sem mostrar os itens. Por que isso? O operador não precisa ficar saindo do lançamento do caixa, quando da conferência, quando tiver alguma dúvida, ficar saindo da tela, voltando para a tela de conferência de movimento de vendas, enfim, é uma facilidade. Responsável pela baixa financeira. Indicar manualmente o responsável, não indicar responsável e indicar obrigatoriamente o responsável. O que significa isso? Vamos colocar aqui não indicar o responsável. Vamos lá. Vamos sair daqui. A gente vai vir aqui, contas a receber, baixa de documentos, cliente 4, nós vamos dar baixa nesse documento, data de hoje, em dinheiro, vamos baixar, valor recebido R$100, ok.
Percebemos que não foi indicado o responsável. Vamos voltar aqui em supervisor, configurações. E vamos marcar agora aquele parâmetro para indicar manualmente o responsável. Saímos daqui. Entramos novamente. Vamos efetuar uma baixa. Vamos baixar esse título aqui na data de hoje. E vamos baixar R$25. Continuando aqui em supervisão, supervisor, configurações do sistema, parâmetros gerais. Verificamos que tem uma configuração aqui, emitir recibo nos lançamentos de sangria manual. O que significa isso? Se a gente colocar aqui, marcar essa opção, toda vez que se efetuar um lançamento manual no caixa, uma sangria, um recibo será emitido. Caixa, fechamento de caixa, sangria, em dinheiro aqui, 454,64. Percebe-se que nada foi feito. Se entrarmos aqui no caixa, lançamento, incluir um pagamento, sangria, 100, uma retirada, por exemplo, dinheiro, uma despesas, e gravar, ele vai abrir um recibo de comprovante daquela sangria. Normalmente esses recibos são gerados em virtude dos lançamentos do sistema, do caixa, lançamentos do caixa, quando há saída de dinheiro, quando há uma retirada por algum motivo durante o dia. Voltando aqui em configurações do sistema, a próxima informação é valor limite para exigir sangria no PDV. Esse tipo de valor aqui é quando a sangria é feita numa outra forma de pagamento, que será mostrada em vídeo posterior. Permissão para alterar lançamento no cantos a pagar aqui, vendedor. Vamos colocar 5 aqui, administrador, e vamos mostrar como funciona isso. Vou entrar aqui no sistema com aquele usuário 1, perfil 1. Entramos aqui em supervisor, configurações do sistema, parâmetros gerais, receber caixa,
temos aqui valor limite para exigir sangria no PDV. Eu não lembro se eu já falei anteriormente, mas o PDV será um capítulo à parte. Nós vamos demonstrar num vídeo específico com todas as suas funcionalidades. Aqui vale lembrar que este valor limite para exigir sangria no PDV, aqui está marcado R$100. Vou dar um exemplo. O operador do PDV durante o dia está passando vendas, a hora que chega num limite de R$100 de recebimento, aparece um alerta para ele na tela dizendo que ele precisa fazer sangria. Isso normalmente ocorre em lojas com bastante movimento, em supermercados, pequenos mercadinhos, e aí a questão aí é mais de segurança, por questões de não ficar com muito dinheiro na gaveta do caixa. Um outro parâmetro aqui seria emitir recibo nos lançamentos de sangria manual. Então, como está marcado aqui, nós vamos fazer um teste. Entramos aqui em caixa, lançamentos, vamos incluir um lançamento de pagamento, que seria de saída de dinheiro, valor de R$100, dinheiro, e vamos gravar. Aí o sistema já emite um comprovante a ser armazenado para posterior conferência do responsável e uma comprovação de que aquela saída do caixa foi por um motivo. Esse motivo ele pode ser colocado aqui em sangria, aqui por exemplo, história, sangria efetuada pelo gerente João, por exemplo, uma coisa bem específica que eu tinha colocado dinheiro, mas a devolução não é dinheiro. Vamos dar um exemplo. Ele vai aparecer aqui os R$100 e um histórico, sangria efetuada pelo gerente João. É uma comprovação justamente por questões também de conferência do movimento do caixa no final do dia ou no final do período que aquele operador trabalha na operação de vendas. Voltando à aba de configurações de sistema, parâmetros gerais, receber caixa. Temos aqui permissão para alterar lançamento no contas a pagar. Aqui também seria uma forma de alterar o documento do contas a pagar e o nível que isso permite. Forma de pagamento padrão para junção de documentos. Eu vou colocar aqui dinheiro. Nós vamos sair do sistema. Vamos entrar novamente aqui. E já explicado em outras demonstrações, em outra demonstração, existe um processo aqui no contas a receber, chama-se agrupamento de documentos em um novo documento. Então, a partir do momento em que a gente colocou que os documentos que forem agrupados, eles vão ser criados, né, o documento novo, depois da junção, ele vai ser criado com a forma de pagamento dinheiro. Então vamos fazer um teste. Entramos aqui em contas a receber, documentos. Temos aqui, por exemplo, esses documentos aqui do cliente 5. Vamos executar essa opção então.
agrupamento de documentos, cliente 5. Nós não vamos agrupar todos, vamos agrupar somente esses dois de R$20 aqui, o 193 parcela 1 e parcela 2. O cliente, ele quis mudar aqui o período, nós vamos colocar para 30 de novembro. Ele solicitou ao gerente da loja, alguma coisa desse tipo, para que postergasse o vencimento desses dois documentos, transformando num novo. Então nós vamos aqui, vamos por boleto, vamos incluir o documento novo aqui, que nós vamos chamar de 193 2 de setembro de 2021, por exemplo, para ficar evidenciado, a uma única parcela, e o vencimento 30 de 11 de 2021 no valor de R$40. E qual o tipo de documento? Boleto. Vamos dar OK. Vamos colocar o vencimento aqui, que seria 30 do 11. Faltou dar um Enter aqui para ele baixar essa linha aqui, tá? Por isso que ele tinha dado aquela mensagem. Então, documentos agrupados com sucesso. Deseja imprimir as parcelas desdobradas? Não vamos imprimir, vamos consultar. Então, se a gente entrar aqui em contas a receber, documentos, e nós vamos verificar que foi criado um novo documento aqui de R$40. Vamos observar o documento 193. Se a gente desmarcar aqui os documentos em aberto, o documento 193 vai aparecer aqui também. Mas eles foram baixados. Eles não, tá vendo? Estão vendo aqui, ó, 20 liquidado. Se a gente consultar no contas a receber documentos pagos por clientes, o cliente 5, na data de hoje, vamos verificar que esses dois documentos, essas duas parcelas, foram liquidadas e a forma de pagamento foi dinheiro. Aqui, na verdade, é a título de demonstração. O cliente ele solicitou à loja, por exemplo, que postergasse esses dois títulos para um vencimento em 30 de novembro. Ele não iria pagar em dinheiro, ele poderia escolher outra forma, mas a título de demonstração, só para mostrar aqui que quando você escolhe aqui na aba receber caixa e marca aqui que o tipo, a forma de pagamento padrão para a junção de documentos, eu escolhi dinheiro. Aqui poderia ser crediário, poderia ser nota de crédito, adiantamento, entendeu? Então é assim, não que eu tenha escolhido uma forma de pagamento não condizente com a operação, mas só a título de informação. Poderia ser adiantamento aqui. Continuando as explicações de configurações do sistema parâmetros gerais, aqui na aba receber caixa, finalmente o bloco de informações sobre boletos de cobrança. Aqui nós vamos informar a pasta que vai ser gerado o arquivo de remessa. Já existe um capítulo específico já demonstrado para esta função, que seria o vídeo de remessa e retorno bancário de boletos. Além disso, tem uma opção aqui embaixo que chama visualizar boletos em tela antes da impressão. Então nós vamos demonstrar o que o sistema faz quando essa visualização aqui estiver marcada. Entramos aqui em quantos a receber, remessa, geração de arquivo para o banco.
considerar documentos exagerados, vamos localizar, existe um aqui, a gente vai clicar aqui em marcado, vamos imprimir, ele vai gerar o arquivo de remessa para ser enviado ao banco, vai perguntar se quer enviar os boletos por e-mail, não, vamos imprimir o boleto, sim, e ele vai mostrar na tela aqui o boleto relativo àquela remessa. Aqui a pessoa pode imprimir, enfim, salvar em alguma pasta do computador. Com essas informações, concluímos a demonstração da aba Receber Caixa.